Olá, crianças! Sejam bem-vindas a mais uma série das nossas aulas de xadrez online. E aqui o tema continua sendo final e nós vamos falar agora sobre rupturas. Ruptura no xadrez é quando você usa um peão para avançar, buscando a promoção, abrir, talvez na abertura, uma linha de ataque com o bispo, uma rota por onde suas peças vão entrar. No caso aqui, como nosso tema é final, nós vamos trabalhar o final. Olhando essa posição, é uma posição que eu já mostrei até em aulas para vocês, a posição clássica. A princípio parece que tá tudo igual, né? As brancas têm 3 peões, as negras têm 3 peões, vai dar empate. A vantagem das brancas nessa situação está principalmente em relação ao espaço, ao domínio de território que elas têm. Reparem que o tabuleiro de xadrez ele é dividido em dois, né? Se você pensar, nós temos o lado das brancas quando começa a partida. Você pode traçar uma linha imaginável dividindo o tabuleiro ao meio. Então tudo que tiver daqui para trás vai ser o lado das brancas. E aqui o lado das negras. Esse seria o espaço das negras. Daqui para frente seria as negras. Repare que as brancas, elas avançaram sobre o espaço das negras. Então, você poderia falar que essa é a única vantagem mesmo que as brancas têm. Além disso, o fato delas estarem em oposição com o rei negro, empurrando o rei negro para o canto. Mas se fosse pensar só no rei, eu ficava com o meu rei negros para lá e para cá, F7, H7, ninguém ia sair do lugar. Na verdade, as negras têm que vir para cá, né, para defender o peão. Mas tem um truque que você pode usar como uma ruptura. E aqui o lance, quero que você pare o vídeo aí, você já viu esse lance nas aulas nossas, tenho certeza que vocês vão lembrar. Para um pouquinho e tenta lembrar. Parou? Lembrou? Se você não lembrou, vai aprender agora. O próximo lance que as brancas jogam é B6. Qual que é a ideia de jogar B6? Elas querem abrir uma coluna para que um desses peões da coluna C ou A avance e consiga chegar a ser dama. Mas professor, como que isso vai acontecer? É impossível? Presta atenção. Vamos fazer duas simulações. Se tomar com o peão de A, repare que o caminho fica aberto para esse peão branco avançar. Porém, ele não pode avançar simplesmente assim, porque o peão negro captura ele. E aí fica difícil a situação. O que as brancas fazem? Elas jogam uma isca. Elas jogam o peão branco em C6. Com qual ideia? Se o peão negro tomar o peão branco, libera o caminho para que eu avance meu peão até a casa de promoção aqui em A8, onde esse peão pode virar uma dama, uma torre ali. Se as negras tomarem, eu simplesmente tomo o peão de B7 e vou promover, vai virar dama. Ou seja, é uma artimanha, é um truque que usa muita imaginação. Você consegue prever o futuro. Repare aqui, vamos supor que não tome de A, que tome de C. É uma possibilidade também, concordo? Agora, a coluna que abriu é a coluna C. Porém, não dá para jogar simplesmente aqui em C6 porque o peão negro captura. Então, o que eu faço? Eu jogo A6. Na hora que captura, eu empurro o peão para C6. Mais uma tática que vai acrescentar muito no jogo de vocês. Aqui eu vou mostrar uma outra posição aqui no nosso tabuleiro. Estou limpando aqui o tabuleiro. Vocês vão ver aqui que eu rapidinho vou limpar o tabuleiro e vou mostrar para vocês uma nova posição. Lembrando mais uma vez o livro que eu uso aqui, que é o livro do Xadrez Vitorioso, do Yasser Sarawan. Recomendo a todos, quem tiver interesse em aprofundar no xadrez, vale muito a pena, principalmente para você, criança, que está vendo esse vídeo, que está
se iniciando aí no xadrez. Eu falo que o final deve ser a primeira parte que nós devemos aprender. Cria conceitos muito interessantes para o resto da sua vida. Nessa posição aqui, jogam as brancas. Tá carregando, só um momento. Tá carregando. 2. Calma que já chega lá. Chegou. Jogam as brancas nessa posição. A princípio também tá tudo igual, concorda comigo? 5 peões para cada lado. Parece até que as negras estão pressionando as brancas. Porém, mais uma vez, as brancas têm essa característica de ter dominado o espaço, de estar pressionando as negras. E aí as brancas usam da criatividade para ganhar essa partida. O próximo lance das brancas é F5. A ideia delas é, se as negras tomarem o peão de F5, eu tomo com o outro peão e vou forçar um peão a ser promovido. Olha aqui o que vai acontecer. Se tomar G por F e por F5, eu vou tomar. Concordam? Beleza. Rei B4. Olha só o caminho livre para mim promover esse peão. Se as negras tomarem, eu tomo com o meu peão. Se as negras vierem para C5, eu jogo E7. Se as negras jogarem D6, o peão vira dama ou torre. Ok? Ou seja, para as negras tomarem, não parece um bom negócio tomar o peão de F. O que as negras fazem? Elas jogam B4. Lembrando aqui, pessoal, que eu estou trabalhando com um livro e essa posição poderia ser de negras, podia ser ao contrário. Aqui é que o livro está trabalhando com esse exemplo, uma convenção que foi feita aqui. Como as brancas sempre iniciam a partida do jogo xadrez, estão usando esse exemplo. Eles sempre usam o exemplo que as brancas, nesse caso. Mas poderia ser ao contrário. A questão é você entender o conceito de espaço, de você estar pressionando e dominando o território inimigo. As negras jogaram rei B4. E aí vem o lance de mestre, o lance da ruptura. É muito parecido com o lance anterior. Pensa um pouquinho. Para o vídeo. Pensa comigo. Achou? Se você achou, meus parabéns. Se não achou, vamos trabalhar para que nos próximos exemplos você consiga enxergar. Repare que se eu simplesmente tomar aqui, as pretas tomam e eu não vou conseguir jogar ali em G5 porque simplesmente toma e daqui a pouco até as negras estão ganhando. Eu tenho que ter muito cuidado. O peão é como se fosse um movimento que o médico faz na cirurgia. Ele tem que ser muito cuidadoso. Se eu jogar aqui em F6, as negras vão tomar. Eu tomo o peão de F6 e também não vai ter nada passando. Ou seja, não deu certo. O lance que vai ser feito aqui é um lance de mestre, G5. A ideia é a mesma do exemplo anterior. Se as negras tomarem, liberou esse espaço para o peão de H passar. As brancas jogam F6, as pretas tomam, e aí eu vou avançar esse peão até ele virar dama. E ele vira dama primeiro que esse peão aqui de G5 das negras. Se isso tudo é muito importante você pensar antes de fazer o lance. A imaginação é tudo numa partida de xadrez, crianças. Então vamos lá. Tá aqui, vamos voltar ao nosso exemplo. Rei B4, rei F6, né? Não é G5, voltou aqui. Pronto. Meu tabuleiro tinha ficado louco, voltou a funcionar. G5. Ou seja, se tomar, eu já mostrei para vocês o que vai acontecer. Vamos supor que as negras aqui
elas tomaram. Vamos supor que elas não tomem, sei lá, que elas façam esse lance aqui, rei C5. Vamos chutar um exemplo aqui. Rei C5. O que você vai fazer? Parece que não dá para passar aqui. Se tomar, as negras vão tomar. Ó, se as brancas tomarem, as negras tomam e não resolveu nada, a princípio, né? O que você tem que fazer aqui? A combinação ainda não terminou. Mais uma vez, o lance de mestre. F6. Com qual ideia? Se as negras vierem com o rei em D5, eu vou tomar o peão de G7 e vou vir a dama ali em G8. Imagina aí comigo, as negras vêm com o rei em D5, onde o professor pintou de azul agora. As brancas tomam o peão de G7 e depois nada impede elas de chegar em G8 e virar dama. O que as negras têm que fazer aqui? Tem que tomar. E aí, liberou o caminho para esse peão de G matar o peão de H e agora ninguém segura mais. Nós teremos uma dama aqui em H8. Quer ver? Negras tomam H7. Rei, peão E4. E aí promoveu dama. Peão deve ser um movimento cirúrgico. Preste muita atenção toda vez que for avançar um peão. Tome muito cuidado. O peão ele não deve ser avançado de qualquer maneira. Por isso que eu brigo às vezes com vocês, falando para ter atenção, não ficar avançando o peão de qualquer maneira. Tem que ter calma, tem que ter estratégia. Tudo que você for fazer no xadrez, como também em sua vida, tem que ter um porquê, tem que ter um objetivo. E o peão é uma peça muito importante, deve ser cuidada com carinho desde o início da partida. Muito obrigado e um bom dia a todos. Até mais.